A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos, irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para participar da maravilhosa e melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos a Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Amém? Na série EBD Aulas em Vídeo, dando continuidade ao quarto trimestre das lições bíblicas de 2017, onde nós estamos estudando sobre a obra da salvação, vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Obra Salvífica de Jesus Cristo. O que precisamos saber sobre essa obra que foi realizada por Jesus Cristo? Poucas pessoas compreendem por que Jesus teve que passar por onde passou, porque ele teve que morrer na cruz. É muito importante compreendermos essas verdades bíblicas, esses fatos, porque é essencial para que nós possamos compreender a verdade do Evangelho. Para muitos, Jesus simplesmente foi um personagem histórico, morreu como qualquer um outro mártir, mas se a gente for analisar à luz da Bíblia, a gente vai ver que Jesus, ele teve que passar por onde passou, porque teve um grande propósito. E nós vamos compreender isso de acordo com o que nós explanarmos aqui nessa lição. A nossa lição ela está baseada no livro de João, capítulo 19, versículos 23 a 30. A lição ela está dividida em 3 tópicos, onde fala sobre o sacrifício de Jesus, a nossa reconciliação com Deus Pai e a redenção eterna. Tomando o texto áureo da lição, que está em João capítulo 19, versículo 30, diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Porque é importante nós sabermos a verdade sobre a obra salvífica de Jesus Cristo. Porque muitas pessoas pensam que Jesus morreu por morrer. Um simples personagem histórico. Que aquilo dali, se teve alguma importância, foi naquela época, ou talvez não teve importância. As pessoas tiram conclusões diversas, mas nenhuma chega perto da verdade, porque a verdade está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E só por intermédio dessa escritura que nós podemos compreender a verdade do Evangelho, é que possamos compreender o que de fato Jesus Cristo fez, porque é tão importante nós sabermos. Muitos cristãos ainda continuam sem compreender porque Jesus Cristo morreu na cruz. Eu quero deixar bem claro aqui que se nós compreendermos o verdadeiro motivo, objetivo de Cristo na cruz, nós vamos entender de fato o que é o cristianismo bíblico, o que é o Evangelho. Não só para aqueles que são neófitos na fé, mas também todo aquele que não professa essa fé, mas compreendendo essa verdade bíblica, nós vamos perceber que essa verdade é de extrema importância para o conhecimento do mundo. A verdade prática diz assim: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Parece até um paradoxo. Chegarmos a Deus. Será que todo mundo tem essa condição de se chegar a Deus, de se aproximar de Deus, de estar de bem, em paz com Deus, em um relacionamento, em comunhão? A gente vê tantas pessoas que têm o seu
momento devocional, tem a sua devoção, crê em Deus, crê que existe um Deus Todo-Poderoso, mas será que essas pessoas estão devidamente orientadas a seguir, a proceder, a se aproximar acerca desse Deus? O que é que a Bíblia fala acerca disso? Como é que nós estamos para nos aproximarmos? Qual é a situação que a humanidade está para se aproximar de Deus? As pessoas querem, acreditam, Deus eu acredito, Deus é bom, mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Nós vemos que muitos vivem no seu caminho de pecado, praticam iniquidade, mas ainda afirma: não, eu creio em Deus, Deus existe, Deus é bom. Mas o que nós precisamos saber? Tudo está relacionado com o tema dessa lição: a obra salvífica de Jesus Cristo. Quando se trata da obra salvífica de Jesus Cristo, nós podemos compreender de início que está relacionado a tudo que Jesus Cristo fez. O que foi que Jesus Cristo fez? Jesus, ele é Deus. Nós já estudamos em lições anteriores que ele é o Verbo de Deus, que foi encarnado em forma humana e viveu entre nós. Mas as Escrituras deixam bem claro que Jesus Cristo já estava no princípio com Deus antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele é a expressa imagem do Deus vivo. Ele estava no princípio com Deus. Mas, para realizar uma obra salvífica, Jesus Cristo, ele teve que deixar temporariamente a sua glória, o seu estado divino, para se submeter a se tornar homem, ser obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo passou por tudo isso, nasceu de mulher, por obra do Espírito Santo. Nasceu, cresceu, teve uma vida comum como qualquer outro homem. E depois realizou seu ministério, curando, ensinando, pregando e fazendo milagres e maravilhas, libertando vidas e curando enfermos e pessoas que viviam atormentadas. Em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou, porque ele de fato é o homem perfeito, o Filho do homem, o Filho de Deus. E tudo isso ele fez. E findou seu ministério quando foi morto ali naquela erma e desprezível cruz. Então tudo isso que eu falei aqui em resumo, em síntese, trata-se da obra salvífica de Jesus Cristo. Então é sobre isso que eu quero falar aqui de uma forma objetiva e clara para que possamos compreender por que precisamos saber disso, compreender isso, porque isso depende da nossa compreensão com relação ao Evangelho e à obra de Cristo. Então, em primeiro lugar, a morte de Cristo na cruz não foi porque ele cometeu um crime ou um delito. Jesus ele não morreu por um acidente. Jesus ele não morreu enganado como se aquilo ali não estava nos planos, que saiu do controle dele. Não. Jesus Cristo não morreu por esses motivos, por essas consequências, de forma alguma. Jesus Cristo ele morreu naquela cruz e a sua morte foi um sacrifício. Ele não foi um mártir, ele foi um sacrifício. A sua morte na cruz foi um sacrifício. E quando nós falamos de sacrifício, a gente sabe duas coisas acerca do sacrifício. Primeiro, o objetivo. O sacrifício tem um objetivo. Não se faz, não se comete um sacrifício sem um objetivo, sem um propósito. Segundo, a
quem esse sacrifício foi entregue. Então, essas duas coisas que temos que compreender com relação à morte de Cristo, que foi um sacrifício. Então, a morte de Cristo não foi algo por acaso, foi algo que ele já sabia, porque ele foi um sacrifício que ele não foi, assim, de uma certa forma, forçado a participar daquilo. A Bíblia diz que ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Jesus, ele sabia de tudo, tudo que estava escrito acerca dele, desde a sua traição, desde a sua tentação, desde a sua morte, ressurreição, tudo ele sabia. E ele falou muitas das vezes isso para os seus discípulos e apóstolos. Então, a morte de Cristo, em primeiro lugar, foi um sacrifício. Então, a quem foi dedicado esse sacrifício? Ou seja, para que Cristo foi sacrificado? Qual o objetivo do sacrifício de Cristo? Se eu falei aqui que ele não morreu por um acidente, ele não foi morto ali porque cometeu um delito, ele não foi morto ali porque aqueles que procuravam matar conseguiram, não, de forma alguma, nenhum desses objetivos levou Cristo a ser sacrificado. A Bíblia diz que ele a si mesmo se entregou por nós. Ele foi mudo como uma ovelha para o matadouro. Então Jesus Cristo morreu na cruz como um sacrifício. A sua morte foi um sacrifício. E para nós entendermos esse sacrifício de Cristo, esse sacrifício foi em prol de quem? Quem se beneficiou nesse sacrifício? Qual era o propósito desse sacrifício que Cristo teve que passar e se entregar a esse propósito? Esse sacrifício foi em prol da raça humana, da humanidade, de todos os homens, por causa do pecado. Ninguém poderia salvar do poder do pecado, ninguém poderia se libertar dessa condenação por causa do pecado. Por isso que Deus havia já provido a salvação antes mesmo da criação do mundo. Já era um propósito de Deus, já era um propósito de Deus Trino, da Santíssima Trindade. E por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já tinha esse plano antes mesmo de criar a humanidade. Então, o sacrifício foi em prol da raça humana. A gente lembra que no Antigo Testamento, o sistema de sacrifício para o povo de Deus que tinha uma aliança com Deus, tinha que fazer aquele sistema que Deus estabeleceu de sacrificar animais que eram vítimas inocentes para que, através do seu sangue, aqueles animais eram sacrificados em lugar do pecador. Porque o homem no pecado não poderia ser purificado, não poderia ser perdoado. Então, através do sacrifício daquele animal, o pecador era poupado. E a mesma coisa aconteceu na cruz. A mesma coisa aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Ele, com a semelhança daqueles animais do antigo concerto, ele morreu em nosso lugar. Ele derramou seu sangue por nós, pecadores. Nós podemos observar que no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, está escrito que o Filho do Homem, falando acerca de Jesus, ele não veio para ser servido, mas sim para servir
e dá a sua vida em resgate de muitos. Veja que ele teve que dar a sua vida. Então isso quer dizer o quê? Um sacrifício. O sacrifício deixa bem claro, em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, ele não veio para ser bem recebido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso fala de quê? De sacrifício. Resgate de muitos está se referindo a quem? Esses muitos. Sim, exatamente a humanidade pecadora, que não pode se libertar do pecado pelos seus méritos, pelo seu conhecimento, de forma alguma. Salvação é algo dado por Deus, e só isso é que pode trazer a libertação do homem. Em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, está escrito: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu falei aqui que todo mundo tem a sua crença em Deus, da sua forma de ver, da sua forma de compreender. Mas eu disse aqui, como é que nós podemos saber o estado espiritual que nós estamos diante de Deus? Quem pode trazer essas informações de forma confiável, fidedigna, que nós estamos bem ou mal diante de Deus? Cada um tem o seu achismo, quer se expressar e viver a sua crença da forma como bem entender e como quer. Mas a Bíblia é o único livro que pode nos falar, nos informar como nós estamos espiritualmente. A Bíblia informa que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia fala que esse Deus criou nós, a humanidade, de uma forma geral. A Bíblia também informa que toda a humanidade está sob pecado, porque os nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, e a natureza humana herdou essa natureza pecaminosa, e por isso que tudo quanto existe de ruim na vida humana é por causa do pecado. Então a Bíblia diz, a Bíblia apresenta que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No texto que nós acabamos de ler, em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz aqui que nós, antes de se converter ao Evangelho de Cristo, a posição do pecador hoje, atualmente, é de inimigo de Deus. Por que inimigo de Deus? Porque ele continua na prática do pecado. O homem não peca porque não compreende, porque não sabe que aquilo é errado. O homem peca porque quer, porque a sua vida é totalmente propensa a isso, a sua natureza. Então o homem, quando peca, ele não agrada a Deus, ele não glorifica a Deus. Antes ele dá as costas para Deus, transgride a Deus, seus preceitos, sua lei, sua palavra. Então o pecado ele separa o homem de Deus. Então a condição do homem quando ele pecou foi de uma aliança rompida. Ele tinha um relacionamento, uma vez que ele pecou, ele agora se torna um pecador, um transgressor, um inimigo de Deus, porque ele foi infiel, porque ele traiu. Então o homem no seu estado de pecado, ele está numa posição de inimigo de Deus. Por mais que ele diz que creia, que sabe que Deus existe, que crê em Deus, que sabe que Deus criou todas as coisas, mas não deixa a sua prática de pecado, continua na iniquidade. E isso faz dele um inimigo de Deus. E poucas pessoas sabem e compreendem isso. Por mais que o homem tentasse se aproximar de Deus, ele não consegue. Veja que quando Adão e Eva pecaram, eles vestiram de folha de figueira, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele não teve condições de se aproximar. Teve que se esconder porque a sua consciência o acusava. Foi preciso que Deus se aproximasse do homem.
e os vestiu com pele de animais. E isso é símbolo da salvação em Cristo. Através de Cristo, Deus nos revestiu da salvação. Assim como fez com Adão e Eva lá no Éden. Então esse é o estado do homem, caído no pecado, condenado à morte e ao inferno, ao juízo de Deus. Mas aprove a Deus se aproximar da humanidade, trazendo salvação na pessoa de Jesus Cristo. E tudo isso ele fez lá na cruz. Lá na cruz foi o cenário onde Jesus Cristo cumpriu todas as coisas e deu ali aquela palavra que finalizou toda a sua obra, o seu ministério, quando ele disse: está consumado. Ele entregou a Deus o seu Espírito. Ali ele pagou um alto preço para que a humanidade hoje pudesse voltar-se para Deus. Na realidade, na cruz, Jesus Cristo estava fazendo uma ligação para que o homem voltasse para Deus. Cristo, enviado de Deus, é essa ponte que liga de novo o homem a Deus. Por isso que a Bíblia mesmo diz, o próprio Senhor Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Ele é o caminho, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que morreu na cruz. Não tem Cida, não tem Maria, não tem santo, não tem ninguém que possa mediar entre o homem e Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou o preço por nós na cruz. Ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se fez pecado por nós, como um sacrifício no Antigo Testamento. Ele era inocente e perfeito, pagou por nossos pecados, para que os pecadores hoje, ouvindo o Evangelho, tenham a oportunidade de ter uma vida restaurada, santificada, para viver para Deus em paz. Isso tudo ele fez por causa daquela obra na cruz. Então sabemos que a morte de Jesus Cristo foi um sacrifício. Esse sacrifício foi para salvar a humanidade. Jesus ele não morreu por morrer, porque alguém conseguiu prendê-lo e matá-lo, não. Ele morreu na cruz como um sacrifício em prol de resgatar a humanidade, como nós vimos aqui nas referências bíblicas. Agora, se ele morreu em sacrifício, com o propósito de pagar os pecados para salvar pecadores, a quem esse sacrifício foi entregue? A quem foi dedicado? A gente vê hoje alguns pregadores, eu já ouvi muitos pregadores falar, que quando Jesus estava para fazer a obra da salvação, aí viu a humanidade perdida, mas estava todos ali trancados, algemados por Satanás. E quando Jesus disse: não, eu criei, eu paguei por esses, eu criei. E Satanás, se quiser, disse para Jesus, o pregador dizendo, tem que comprar com sangue, tem que pagar na cruz. E a gente vê uma narração bem apelosa acerca disso, de dizer que a humanidade, quando se perdeu, Satanás tomou conta, e quando Jesus foi resgatar, Satanás só liberava a libertação desses pecadores se Jesus Cristo derramasse sangue na cruz. Isso parece até um enredo até interessante, com a forma como esses pregadores trazem esse assunto, mas na realidade
não tem respaldo bíblico, não é assim que a Bíblia ensina e a gente não pode levar isso adiante. Tem gente que se empolga às vezes, né, faz aquela narração bem arranjada, mas a gente tem que falar do Evangelho de Cristo à luz da Bíblia, não pelo que nós achamos ou que a gente pode adicionar nas Escrituras. Mas a quem ele entregou esse sacrifício? A Bíblia deixa bem claro, lá na cruz, quando ele disse está consumado, ele entregou ao Pai o seu Espírito. Ele entregou a Deus a sua vida. Lá, desde o jardim do Getsemane, ele estava orando ao Pai acerca daquele cálice. Jesus, ele sofreu muito ali e na cruz ainda sofreu ali pelo desprezo do Pai, porque ele se fez pecado por nós. Ele estava no lugar do pecador, sem pecado perfeito, mas ele estava pagando pelos pecadores, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de voltar-se para Deus e ter paz com Deus. A gente observa que em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem, quando ele não crê em Jesus, o seu destino é a perdição. Ele vai perecer. E morreu não se acabou não. Segue-se o juízo. Mas Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça no inferno por causa do pecado, mas que tenha vida eterna em Cristo Jesus. Esse foi o propósito da morte de Cristo. Então, a Bíblia diz lá em Hebreus 9:22 que todas as coisas segundo a lei se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Todo sacrifício ali no Antigo Testamento, ali no sacerdócio do povo de Deus, era temporário, era transitório, aquilo não era eficaz, aquilo não era perfeito. Tinha que fazer diariamente sacrifícios, tinha que fazer anualmente expiação pelo pecado do povo, e aquilo tinha que ser feito sempre, sempre, porque era temporário. Mas aquilo apontava para algo perfeito. Porque Deus tinha trazido uma promessa em Gênesis 3:15 de um Salvador. João viu quando Jesus veio em sua direção e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o sangue dos animais, o seu efeito era temporário. Não se purificava, não removia o pecado. Ninguém estava livre do pecado porque estava ali recebendo ali a bênção do sacerdote após a expiação dos pecados no Antigo Testamento. Ninguém estava livre. No ano seguinte tinha que se fazer de novo o sacrifício. Era um sistema sacrificial que Deus fez para manter o povo naquela aliança com ele, até que viesse a perfeição que é Cristo. Mas, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Jesus Cristo veio a este mundo como o Verbo de Deus encarnado, perfeito, sem pecado, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, a expressa imagem do Deus vivo, morreu ali naquela cruz por nós. E o seu sacrifício foi único. Foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício eficaz, maior do que o dos animais, do sangue dos bodes e dos carneiros, algo que realmente satisfez a justiça de Deus, porque o sacrifício de Cristo foi dedicado a Deus, porque Deus foi aquele que foi ofendido, o pecado foi contra ele. E somente Cristo poderia pagar esse sacrifício para agradar a justiça de Deus.
E nós vemos como Cristo ele padeceu para poder cumprir isso. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, ele pagou um alto preço. Ele foi obediente, então isso deixa bem claro que ele não foi ali morto porque aqueles sacerdotes, aqueles anciãos que tinham inveja, queriam matar Jesus de qualquer jeito, não foi porque eles conseguiram aquilo. Não foi porque o intento dele ali se cumpriu, que era o que eles queriam, não. Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sabia, antes mesmo de vir a este mundo, que estava ali para enfrentar tudo isso até a cruz. E ele pagou tudo isso para que a justiça de Deus fosse satisfeita. E a Bíblia deixa bem claro que o sacrifício de Cristo agradou a justiça de Deus. Tanto é que depois da sua morte, a morte de Cristo na cruz nos trouxe reconciliação, nos trouxe paz com Deus, nos trouxe salvação. O homem agora, quando aceita Cristo, crê na mensagem do Evangelho, ele pode agora se aproximar de Deus. Ele tem acesso ao trono da graça, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito. Nossa reconciliação com Deus por meio do sacrifício de Cristo nos garante uma redenção eterna. A palavra redenção significa libertação ou salvação da condenação do inferno e do pecado. O homem que vive ainda hoje na prática do pecado, ele está como se estivesse sob um cativeiro. Ele não consegue por si mesmo se libertar, mas Cristo pode libertar. Uma vez que o homem crê, ele é liberto do pecado. E o sacrifício de Cristo garante isso porque, como eu disse aqui, foi único. Um sacrifício perfeito. Não como o dos animais, que era temporário. Mas o de Cristo foi um sacrifício perfeito e de uma vez por todas. Como está escrito aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 11 e 12, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Aliás, Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. E assim todo sacerdote, isso aqui falando do Antigo Testamento, aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Está vendo como acontecia no Antigo Testamento? Sempre fazendo os mesmos sacrifícios. Que nunca podem tirar pecados. Não podia tirar o pecado. Ali mantinha uma paz momentânea para que o povo fosse mantido ali naquele sistema de sacrifício, porque foi Deus que estabeleceu para manter o povo num caminho santo. Porque a Bíblia diz que a lei nos serviu de aio, ou seja, de instrutor, até que viesse Cristo. Cristo era a perfeição. A lei não libertava ninguém.
A lei não removia pecado, não libertava ninguém de pecado. Era para manter o povo pecador num caminho santo até que chegasse o tempo que viesse Cristo. Então, muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podiam tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício, aqui se referindo a Jesus Cristo, pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então, o sacrifício de Cristo foi único e de uma vez por todas. Se a gente for observar, a cruz ela está no passado. Mas se o homem, por mais vil pecador que ele seja, crê no Evangelho de Cristo, crê na mensagem do Evangelho, no sacrifício de Cristo, de tudo aquilo que a gente falou aqui, que a sua morte foi um sacrifício, que foi para salvar a humanidade, que foi entregue a Deus, para que assim nós pudéssemos retornar ao caminho de paz com Deus e comunhão. Quando o homem crê nisso, ele imediatamente é perdoado os seus pecados, justificado, santificado, para viver uma nova vida de paz com Deus. Então, isso é a obra salvífica de Jesus Cristo. Bem-aventurado é aquele que crê nessa mensagem e que segue a sua vida olhando para Jesus. Porque só Ele que pode salvar o homem, só Ele que pode libertar o homem do pecado, da morte, do inferno. Somente Cristo. Então, que Deus abençoe a todos e que possamos ter uma boa aula na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser.